Fala pessoal, beleza? Bom, eu decidi gravar um vídeo aqui para vocês com uma pauta que eu acho que vai ser interessante, até explanar esse assunto aqui, porque isso aí pode realmente ajudar vocês, né? Que é sobre, será que eu busco mais pontos e opero com pouco contrato, ou se eu faço menos pontos e opero com mais contratos? Eu já vi pessoas com essa dúvida e isso leva as pessoas até mesmo a entrar em overtrade. O que é overtrade? É a pessoa operar demais, a pessoa fica comprando e vendendo o dia todo. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, né, na expectativa de conseguir um retorno financeiro maior por conta de fazer mais pontos, né? E o que eu tenho para falar para vocês? Nenhum nem outro, tá? Eu vou passar a minha visão aqui e o que eu acho que faz as pessoas errarem, né, dentro do day trade principalmente, porque aqui, pessoal, no day trade a gente está o tempo todo, todos os dias em contato com o mercado e a gente sabe que quanto mais contato eu estou tendo com o mercado, mais risco eu estou correndo, né? Então, na minha opinião, qual é o erro que eu vejo que as pessoas fazem? Principalmente aqui no mini índice, tá? Eu vou falar mais no mini índice. As pessoas elas querem operar com uma mão baixinha, um contrato, por exemplo, e quer fazer tipo 300, 400, 500, 600 reais, né? Se a gente for pegar e ver qual que é a pontuação que esse cara tem que fazer, é uma pontuação absurda, né? Por exemplo, se o cara faz lá 1.000 pontos, um contratinho é 200 reais, então imagina, o cara quer fazer 400 reais com um mini contrato, o cara tem que fazer o quê? 2.000 pontos, e aí tá um erro muito grande. Principalmente se tratando de mini índice, pessoal, ele é um ativo de volatilidade, tá? Eu já falei isso para vocês. Na maioria dos dias ele não anda em tendência, ó. Ele não tem tendência definida, não tem tendência definida. Se a gente for pegar aqui, ó, a maioria dos dias ele anda mais travadão, tá vendo? Ele não pega uma direção. E às vezes a amplitude do dia, né, não chega nem a 1.500 pontos. Olha a amplitude desse dia, 1.100. Se a gente for pegar aqui a amplitude desse dia, 1.300. Então, tipo assim, a amplitude média do índice em dias normais é 1.500 pontos mais ou menos. Eu vou passar para vocês a minha opinião sobre isso, tá? Eu não acho que você deva fazer muitas operações, ou seja, fazer muitos pontos. Por quê? Porque você vai se expor demais. Você tem que pensar o seguinte: quanto mais você está exposto na guerra, mais propício você está de levar um tiro e ser morto, tá? Ou seja, quanto mais operações você abre aqui no mercado, mais risco você corre de, às vezes, o mercado voltar contra e às vezes você devolver tudo. O que eu vejo que acontece muito com as pessoas, principalmente quando a pessoa tem um problema grave de operar demais. Ela começa a operar e ela opera um contratinho, vai. Quando a pessoa fez 100, vai, já fez aquela porrada de operação, fez 150 com um contrato, e aí a gente já está falando aí de mais de 500 pontos, 600, 700 pontos. Aí o que acontece? A pessoa começa a devolver. Aí ela começa a devolver, devolve, 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 devolve. Por que que isso acontece? Principalmente por isso aqui, ó. Vou até deixar anotado aqui. Cadê? Onde? Aqui, ó. Pelo cansaço psicológico, tá? Depois de um tempo operando, principalmente day trade, depois de 2, 3, 4 horas, cara, sua mente já vai estar toda assim, fadigada, você não vai estar enxergando direito. Então, o que acontece? Quando a pessoa usa, entre aspas, essa técnica de operar pequeno, mas fazer muitos pontos, acontece isso. Ela começa, vai indo, pode estudar, pode avaliar suas operações para ver se não é assim. Você vai bem até um certo ponto, depois começa a declinar a sua curva, né, de patrimônio ali. Aí ela começa a cair, às vezes você fica negativo, aí começa a parte psicológica, emocional. Aí você fica naquela, agora eu vou recuperar, eu perdi tudo, eu vou recuperar. Aí o que você quer fazer? Aí você quer aumentar a mão, só que aí já é tarde, cara, aí já é tarde. Né? Aí você quer aumentar a mão, aí você quer, sei lá, multiplicar em 5 vezes a sua mão para você recuperar rapidinho. Né? Então tá errado. Outra coisa também que eu considero errado, as pessoas, é incrível, elas trabalham em dois extremos. Né? Ou a pessoa, ela fica nesse lado daqui, operando pouco e fazendo muitas operações, ela fica lá do outro lado, que tipo assim, uma mão extremamente alta, né? Uma mão bem pesada mesmo e fazendo pouquinhos pontos, mas bem pouco mesmo. Eu também já não acho que é legal, porque
Porque quando você faz isso, você aumenta demais a sua mão e você diminui, né, a sua quantidade de pontos ali. Tipo, eu já vi pessoas ali, às vezes, operando com a mão extremamente pesada, querendo tipo, bater meta com 30 pontos, um exemplo. Aí é justificativo. Uma operação que eu ganhar no dia, eu bati minha meta já. Tem um ponto muito negativo nisso, né? Primeiro, os custos, porque você está fazendo só um trade só, de 30 pontos. E segundo, o risco-retorno disso nunca vai ser positivo. Porque imagina se você coloca 30 pontos também de stop, que é um stop assim, bem curto. Então não vai dar certo. Né? Pode dar certo às vezes por algum tempo, porque a taxa de acerto às vezes pode até ser alta, mas depois eu acho que não vai ser interessante, né? Por custo e tudo mais. E também às vezes você corre o risco, a gente tá suscetível a isso aqui no mercado. Às vezes de pular um stop seu, você tá lascado, você tá pesadão lá, você tá lá, sei lá, com 100 contrato e o negócio pulou o stop. Acabou para você, né? Então as pessoas operam nos dois extremos. Eu considero que a gente tem que operar aqui, ó, que a gente tem que utilizar o equilíbrio, tá? E na minha opinião, o que é o equilíbrio? Você não deve nem operar com uma mão leve demais, tá, para o seu capital. Lembrando, tudo depende do seu capital. Tanto é que isso que eu estou passando aqui para vocês é uma das coisas que eu falo na aula de gerenciamento de risco, né? Porque assim, cada pessoa que faz a minha mentoria tem um perfil, né? Tem um capital. Então eu preciso montar de acordo com cada um. Por isso que é importante eu entender a situação de cada um. Mas eu quero passar uma explanada geral aqui, porque eu posso dar um norte para vocês, né? Então, ou a pessoa ela tem um capital e ela opera, tipo assim, muito leve para esse capital, porque aí ela pensa assim: ah, não, eu não quero me expor demais. Você vai se expor demais nas operações, cara, você vai ter que operar muito mais. Então você está se expondo da mesma forma ou pior, né? Ou então a pessoa vem aqui para outro extremo: ah, não, eu acho melhor bater pesadão, que aí eu decido né, eu defino o meu jogo logo e acabou. Também está errado por conta desses fatores que eu citei. O que eu acho que é o viável, né, o mais interessante a ser feito? Você pega o seu capital e vê qual que é a mão de contratos que dá para a gente trabalhar sem que você se alavanque e sem que você trabalhe muito leve. Né? E como que eu defino isso? Em cima de porcentagem. Ou seja, é só você pegar a porcentagem total do seu patrimônio que você está a fim de arriscar, por exemplo, 2%. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esses 2% e vai dividir, sei lá, em 2, 3 operações no dia para trades longos, né? Para scalp eu já faço um pouco diferente. E aí você vai pegar a operação que você quer entrar e vai mensurar o seu risco de acordo com a quantidade que você aceitou perder. Então, por exemplo, sei lá, a sua meta lá que você definiu de 2% seria R$ 200. Então você vai dividir esses 200 por 2. Então eu posso arriscar R$ 100 nessa operação. Não faz sentido eu querer operar com um contrato, por exemplo, se o meu stop ali está dando, sei lá, 150 pontos. Eu estou arriscando 30. Eu me propus a arriscar 100. Qual a lógica? Ah, não, mas eu opero menos alavancado e aí se eu tomar stop eu perco pouquinho e tal. Mas você vai ter que operar muito mais. Isso vai causar um desgaste psicológico. Eu acho que a gente não pode ser nem muito conservador, tipo assim, em termos de mão, né? Trabalhar muito leve, nem muito pesado. Isso aqui, pessoal, eu tô falando para quem já sabe o que está fazendo, tá? Porque se você ainda está instável, ganha, perde, você não sabe o que você está fazendo, não, então você tem que ficar no seu um contratinho mesmo. Mas também, cara, não adianta você querer ficar no seu um contratinho e fazer dinheiro. Não, você tem que pensar que você está em processo de aprendizado. O erro, às vezes, é o cara, não, eu estou aprendendo ainda. Tá aprendendo, mas já está querendo fazer 100, 200, 300 reais com um contrato, você vai se frustrar, cara. Por quê? Porque você vai começar a ganhar, perde, você vai achar que não é possível ganhar dinheiro. Né? Então você está fazendo errado. Então, tipo assim, eu estou em processo de aprendizado. Beleza, opera com um contratinho, mas coloca uma meta alcançável. Muitas pessoas operam no mercado com metas inalcançáveis. Né? Ah, então você quer dizer que não é possível fazer 500, 600 reais com um mini contrato? Não, não estou falando isso não, é possível. Né? De vez em quando é possível. Sabe qual que é o problema? Colocar isso fixo, todos os dias. E aí fica muito difícil você conseguir fazer isso. Então, o que eu acho? A gente tem que chegar num consenso, num meio termo, onde a gente consiga levar a nossa mão de contrato de forma que a gente não trabalhe alavancado demais, nem que a gente fique muito assim, com a mão muito pequena, perto do nosso patrimônio, e ajustar a pontuação também, não trabalhar com uma pontuação absurda, né, mas também não trabalhar com uma pontuação baixa demais, entende? Então a gente tem que chegar num consenso. Então, por exemplo, às vezes o cara está operando com um contrato, só um exemplo, tá? Às vezes o cara tem um capital, um patrimônio
que ele consegue operar com 3 contratos, e às vezes, em vez de ele precisar fazer 1000 pontos, que ele tá buscando todo dia lá para bater a meta dele, às vezes com 200 pontos ele, pronto, bate a meta dele, entendeu? É nisso que eu tô falando para vocês. Então, sem extremos, tá? Ou seja, nem leve demais, nem pesado demais, nem pouquíssimos pontos e nem muitos pontos, né? Então, eu acho que o equilíbrio aqui é que vai ficar bom. Por exemplo, se a pessoa consegue achar uma mão equilibrada para ela e, cara, bate meta ali com 150, 200 pontos, eu já acho que é super tranquilo, já acho que é um gerenciamento de risco que dá para ser seguido e dá para ser mantido. Então a gente precisa, mas antes de tudo você precisa, primeiro, qual que é o seu patrimônio? Qual que é o capital que você vai destinar para o day trade? O cara não sabe nem isso, às vezes. O cara joga R$1.000 lá na corretora e pronto. É esses 1.000 que você quer operar day trade? Beleza. Quantos por cento você quer arriscar desse capital por dia? Ah, eu quero arriscar 10%. Você aceita esse risco grande desse jeito? Né? Você vai aceitar mesmo se você tomar stop? Não. Então, por exemplo, vou fazer 4%. Beleza, R$40. Então você tem R$40 para perder no dia ou para poder buscar. Né? Então não adianta, por exemplo, eu posso operar só com um contrato? Pode, mas aí você vai ter que ter um esforço muito maior, fazer muito mais operações. Eu posso operar com 10 contratos, que eu bato minha meta rapidinho. Não acho interessante, você vai estar muito alavancado. Você pode, por algum motivo qualquer, tomar uma taca e sair totalmente do seu controle. Então acho sempre bom dosar. Então dose isso, nem leve demais, nem pesado demais, nem muitos pontos, nem poucos pontos. Eu falo isso porque isso é um dos motivos que mais faz as pessoas operarem muito hoje no mercado. Porque as pessoas, elas querem fazer 200, 300, 400, 500 reais com um mini contrato. Mas vocês já pararam para ver quantos pontos que é preciso fazer? Pega a amplitude média aí de um dia, 1.200 pontos. Esse dia que andou mais, 1.800, um dia de tendência. Dias de tendência, o preço está oscilando coisa de 1.800, 2.000 pontos. Isso aqui não são dias comuns. Normalmente o índice anda assim, dias mais consolidados, 1.100, 1.300. Aqui foi ainda um dia de tendência, 1.500, aqui 1.600. Aqui foi um dia de tendência, provavelmente foi bem mais, 3 dias de tendência, show de bola. É bem mais tranquilo a gente conseguir alcançar isso. Só que o índice não vai andar sempre em tendência, na verdade ele vai andar mais consolidado. 1.300, entendeu? Então, tipo assim, quando você ajusta isso, você consegue operar tanto em dias de tendência quanto em dias consolidados. Porque às vezes o cara ganha muito dinheiro na tendência, mas aí pega um mercado mais travado, devolve tudo. Começa a ganhar, depois começa a devolver. Porque o preço não tem amplitude, o preço não está conseguindo se deslocar, entende? Então, pessoal, tentem chegar num meio ali, sabe? Nem demais e nem muito pouco. Eu tenho certeza que isso pode melhorar a performance de vocês como um todo. Né? Pode começar a operar menos, porque isso é um dos motivos que as pessoas perdem muito dinheiro na bolsa, opera demais. Você pega o relatório de performance do cara ali, é 500 trades ali no dia, é algo surreal. Né? Eu não sei como que as pessoas conseguem enxergar tanta operação assim. Na verdade, elas não enxergam, às vezes elas entram por impulsão. Né? Então é isso, era mais um vídeo aí de dica, né? De uma aulinha rápida para vocês pensarem sobre isso. Né? E se você gostou do vídeo, deixa o like aí, ajuda bastante. Né? Deixa nos comentários aí assunto de novos vídeos que talvez vocês queiram, né, que eu traga para o canal. Se tiverem interesse aí na minha mentoria, no meu curso, na minha sala ao vivo, né, acompanhar o mercado aí com a gente ao vivo, é só chamar no link da descrição. Não esquece também de seguir a nossa página lá no Instagram, segue a gente lá. Eu tô sempre postando conteúdo, às vezes alguns estudos lá nos stories, eu sempre deixo bastante coisa lá, tá? Então é isso, pessoal, tamo junto, um abraço, valeu!